Graças a Deus. Estamos de volta nesta quinta-feira, falando e estudando a Palavra de Deus, programa Palavra Rema. E essa semana vem fazendo comigo esse programa, né? Livro Mateus falando comigo. Ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, amados, queridos telespectadores. Esse programa, ele está crescendo. Esse programa é bom você divulgá-lo e participá-lo até o fim, porque no final nós vamos estar entrando em oração em seu favor. É isso mesmo. A oração de um justo muito pode pelos seus efeitos. Olha só. Vamos estudar a Bíblia junto. Eu vou pedir um intervalo, como eu faço sempre. Que é o tempo, se você ainda não está, não pegou, pega a Bíblia. Se você não tem, pega caneta, para anotar, querido. Aquilo que o Espírito Santo vai falando com você. E vamos aprendendo a palavra de Deus. Vamos pedir um intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta nesta quinta-feira com o programa Palavra Rema. E nós estamos lendo Mateus, capítulo 9 e o versos 34, pastor Carlos. Por outro lado, os fariseus maldiziam. Ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Olha só. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui embaixo os nossos endereços das redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, nossos programas estão lá. Se você puder, querido, nos ajudar, vá lá, curta, se inscreva, siga dentro das redes sociais, nos ajuda muito. E falamos sobre isso, sobre uma pessoa que estava endemoniado, um homem que não falava por causa de demônio. Jesus foi e o curou, e o versículo diz que eles não tinham visto nada em Israel. Aí o versículo 34, que o pastor Carlos Leite leu, versículo 34, diz o seguinte: mas os fariseus, quer dizer, o grupo fariseu é o grupo religioso mais forte em Israel, que ficava amargamente contra Cristo. Então eles armavam contra Cristo, porque contra Jesus é o grupo religioso desde aquela época, eram os religiosos. Quem matou Jesus foi os religiosos. Então os religiosos, é o seguinte: pelo príncipe dos demônios, ou pelo poder de Satanás, ele expulsa demônios, ou ele expulsa o espírito demoníaco. Quando ele expulsou aquele demônio que não deixava a pessoa falar, e os fariseus e a multidão disse que nunca foi visto algo semelhante em Israel. Aí os religiosos se levantaram e disseram: não, ele expulsa demônio pelos demônios. Ele faz isso pelos demônios. Porque o religioso, ele não aceita Jesus. E infelizmente que no dia de hoje nós temos religiosos que se acham mais importantes que Jesus. Qual o religioso que se acha? Como é que eu sei, pastor? Quando a pessoa é religiosa se acha mais importante que Jesus. Se ele disser para você que você tem que ser batizado no tanque batismal da igreja dele, porque somente aquele tanque batismal pode salvar, ele está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse povo é religioso. Quando eu digo que algo que eu faça, ou algo que a minha religião faça, pode salvar, esse pessoal é religioso. Porque o que salva é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só isso tem poder de salvar. Isso aí é uma das questões que define o religioso, né? Que o senhor definiu muito bem. E a outra é aquelas pessoas
que criticam as outras pelas vestes, pelo cabelo, etc, etc e etc. Olha só o que diz no versículo 35, pastor. 35 diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E Jesus percorria por todas as cidades e aldeias. Quer dizer, especificamente a verdade. Pregando nas sinagogas. Primeiro, ele prega a palavra de Deus. A cura só vem depois da pessoa ser curada na alma, no espírito. Ele pregava a palavra de Deus, explicando a verdade, proclamando a verdade. Ele falava o evangelho do reino, as boas novas. Porque Jesus veio trazer o reino dos céus. Jesus veio pregar o reino dos céus. Depois que ele pregava o reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregava, ensinava e curava. É a confirmação do evangelho. Primeiro, ele prega, ensina e depois ele cura. Cura o espírito, depois cura o corpo. Essa é a função do evangelho. E é isso que Jesus fazia e continua fazendo até hoje. Primeiro ele ensina o reino dos céus, depois ele cura. Porque a doença ela não se dá no corpo em primazia, né? A doença ela vem primeiro no espírito. É aquela pessoa que tem mágoa no coração. Há mulheres que elas têm enfermidades e são desenganadas porque elas têm uma mágoa de uma pessoa, às vezes até do próprio marido, que ela não perdoa. Às vezes não perdoa o irmão, às vezes não perdoa um amigo do trabalho. Então o que acontece? O espírito dela doente passa para o corpo a enfermidade. Você vê, se você for ler o livro de Mateus e ver os versículos, nós começamos com Mateus, no versículo 5 começa o Sermão da Montanha. Até ali você não vê acontecer milagre. Depois que acontece o Sermão da Montanha, a pregação que é Mateus 5, 6 e 7, construção de Jesus na terra, aí acontece uma enxurrada de milagres. Milagre aqui, milagre lá, milagre lá. Depois de pregar, aconteceu milagre. E aqui você vai vendo esse versículo dizendo: Jesus pregou nas sinagogas, cidades e aldeias, ensinando eles e curava todos. A moléstia do povo, curava toda a enfermidade, curava tudo. Primeiro ele pregava, depois curava. Né? Olha só, pastor, vamos continuando aí. Nós vimos, e nós já estamos aí na quinta-feira, amanhã é o último dia, e nós vamos aí continuar estudando o livro de Mateus. O que ele diz, pastor, no versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Vê Isaías, capítulo 53 e o versículo 6. Isaías 53 e o 6. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Tinha grande compaixão e simpatia. Porque andavam desgarrados, espalhadas, como ovelha que não tem pastor. Não havia liderança espiritual. Quando ele fala com ovelha que não tem pastor, não tem liderança espiritual. Olha só o que diz em Isaías, capítulo 53 e o versículo 6, pastor. Vamos lá. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ezequiel 34 e 5. Vê lá. 34 e 5. Vamos lá. Ezequiel 34 e 5 diz: por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há
não há um só pastor de verdade. Olha aí. E ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Falando sobre ovelhas sem pastor, sobre estamos sem pastor, onde Satanás vem e pega. Olha só em Zacarias, capítulo 10 e o versículo 2. E hoje, queridos, muitos lugares ou muitas igrejas tem pessoas desgarradas como ovelhas sem pastor. Por quê? É aqueles que não falam a essência da palavra de Deus. Zacarias, no capítulo 10 e no versículo 2. Pastor, vamos lá, já estamos em Zacarias. 10 e 2. Aí. 10 e 2, está aqui. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, e os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão. E por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Vale o versículo, o povo vagueando. Jesus viu isso, como ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor, ela é uma presa fácil para os inimigos. E Jesus, quando começou a ver o povo, ele teve compaixão, porque ele viu, esse povo é uma presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque ele não tem pastor. O que é o pastor? É alguém que cuida deles, guarda eles, cuida, prega a palavra, traga eles para um lugar seguro. E o povo está assim, hoje muitas igrejas não têm pregado a essência da palavra de Deus, e este povo continua vagueando como ovelha sem pastor. Quando é que não tem pastor? É quando não se prega a essência da palavra, porque Jesus estava aqui pregando a palavra. Uhum. O que nós estamos fazendo aqui, querido, com o programa Palavra Rema? Nós estamos aqui trazendo a essência da palavra de Deus para a sua vida, trazendo para você. Pastor José Carlos, eu quero falar algo aqui que eu senti no meu coração aqui, porque lendo essas palavras aqui sobre ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor, é assim, aí estar pregando a verdade em amor pelas ovelhas é estar levando essas ovelhas a estarem com Deus. Há uma forma de se pregar hoje no século 20, 21, que é levar a pessoa a ter as coisas, atrair as pessoas para que as mesmas tenham coisas para se diferenciar do mundo. Queridos, não é esse o objetivo que Deus tem em pastores pregar o Evangelho. O segredo de se pregar o Evangelho é levar as pessoas a voltarem para Deus. O que nos faz tristes e acabados como ser humano é o nosso distanciamento de Deus. Agora, o único antídoto que faz com que, o único remédio verdadeiro que nos traz de volta a Deus é a pregação do Evangelho. Sem interesse nenhum por bens de pessoas, a gordura das ovelhas, mas o interesse em pregar, e eu louvo a Deus pelo Palavra Rema, aqui na TVBE e meio-dia na rádio, porque quando a gente prega isso, quando a gente faz um estudo bíblico na TV, a gente quer, querido, o nosso único objetivo, que é o do ministério, liderado pelo nosso pastor José Carlos, é trazer as ovelhas de volta para o aprisco, aonde o pastor soberano é Deus e seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina?
Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estavam falando no programa passado sobre quando Jesus teve compaixão, no bloco passado, né? Do povo sobre ovelhas sem pastor. Olha só o 37, pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Olha só. Então disse a seus discípulos, na verdade a seara, almas para que se salvar, né? É realmente grande, mas poucos são os operários. Não há muitos pregadores da justiça. Jesus olhou e disse, tem tanta gente para ser salva, mas pouco querem pregar a essência do Evangelho. Se fosse, vou trazer isso para os nossos dias, o programa Palavra Rema tem esse objetivo, trazer isso para os dias atuais. Jesus olhou para aqueles que o seguiam e disse, a seara é muito grande, mas pouco querem compromisso com a palavra. Muitos querem pregar não a palavra de Deus, mas querem fazer pregações cultas, pregações que agradem o povo. Muitos não usam nem a Bíblia para pregar. São poucos que querem ter compromisso com a verdade. E hoje falta isso no meio do Evangelho. É compromisso com a verdade, pessoas que preguem a essência da palavra de Deus. Pessoas que tenham compromisso com a palavra de Deus. Não queiram só agradar. Não estejam preocupados com encher a igreja, mas sejam preocupados com a palavra de Deus. Olha só o que diz no versículo 38, pastor. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. O versículo 18 também a versão diz, começa com rogai, ou interceder. Pois ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Que mande operários para a sua seara. A colheita de almas é dele. Ele tem que ser colhida de sua maneira. Quer dizer, rogue ao Senhor da seara, ao dono da seara, que mande operários para a sua seara, para que não se perca. Para que precisamos que Deus mande pessoas com... que Deus mande, pastor Carlito? O que nós temos que orar? Para que Deus mande pessoas que tenham compromisso com a palavra. Não que venham ser cultos ou venham falar o que o povo quer ouvir, mas que venham falar aquilo que Deus quer. Ele olhou e disse, compaixão, disse, eles estão sem pastor. Ovelhas sem pastor, pessoas que não têm compromisso com a palavra. E quando a ovelha ela fica sem pastor, ela se torna uma presa fácil para o devorador. O que Jesus está dizendo com isso nesse versículo 36, 37 e 38? Quando a ovelha ela fica sem o compromisso com a palavra, ela fica presa fácil para o diabo. O diabo vem, a engana, rouba, mata. Por quê? Porque ela está sem pastor. Pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. O que nós precisamos no pleno século XXI é o que Jesus está falando lá no século I, lá no comecinho. Rogai ao Senhor que manda ceifeiros para a sua seara. Nós vimos recentemente isso, onde uma pessoa parece que dependíamos dele para que o evangelho fosse pregado aqui, onde confia-se em político. Nós temos que confiar em Jesus, querido. É Jesus. Por quê? Porque o reino dele não é aqui. Vamos orar para ter paz aqui, para estarmos aqui. Mas o que nós temos que confiar é em Jesus. Somente ele. Somente ele. Somente ele tem poder para mudar uma situação.
ainda que a situação pareça diversa, ainda que a situação pareça o contrário, mas Ele tem poder para mudar uma situação, pastor. Tremendo isso. Né? Então, essa pregação, esse cuidado que o pastor deve ter pelas ovelhas, ele é o seguinte: você levar as ovelhas a Deus pela pregação do Evangelho. Aquelas que quiserem voltar para o aprisco, elas vão valorizar, elas vão se maravilhar pela pregação do Evangelho verdadeiro. Porque quando você prega o Evangelho, você atinge duas pessoas, dois rol de pessoas, dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que não querem Deus, vamos começar de trás para frente. Aquelas pessoas que não querem Deus, elas falam assim: eu pensei que nessa igreja aqui tinha bênção, né? Eu pensei que nessa igreja aqui tinha unção, porque o pastor não fala de ter carro, não fala, eu preciso de emprego, e o pastor não fala disso, eu preciso ter prosperidade, o pastor não fala disso, eu preciso ter cura, e o pastor não fala. Eu acho que essa igreja aqui não tem unção. Então, a pessoa acha que aquilo que o pastor pregou não vale a pena, então ela sai. E tem aquela ovelha que ela vai sedenta de ouvir a palavra de Deus. E quando ela chega na congregação e o pastor traz o evangelho vivo, traz a palavra profética, ela diz: poxa, aqui é o meu lugar. Deus falou comigo. E é aí que Deus, ele se alegra. E ele se volta para aquela igreja, ele se volta para aquele ministério, ele se volta para aquele pastor. É quando Deus se alegra, ele se inclina. E quando ele se inclina, acabou para o inimigo, acabou doença, acabou enfermidade, acabou mentira, acabou engano do capeta. O capeta vai embora, porque o capeta vai embora. Não é quando a gente ora. O capeta vai embora quando a presença de Deus chega. E é isso que o Santuário da Família tem pregado aqui no Palavra Rema. A gente quer em nossos cultos. Você pode ir aos nossos cultos. Sabe, querido, nós amadurecemos. A gente não fica triste com pessoas que saem. A gente fica alegre com as pessoas que chegam. E é essas que o Deus Todo-Poderoso traz para dar a elas a vida eterna. Amém, pastor? Amém, graças a Deus. Olha só, queridos, é isso aí que nós estamos aqui estudando, para aprendermos a palavra de Deus. O objetivo do programa Palavra Rema é um programa de estudos da palavra de Deus. Nós estamos aqui para ensinar você a essência da palavra de Deus, para que você aprenda. É um programa muito rápido, querido. É apenas meia hora, todos os dias, que você possa tirar meia hora para estudar a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos tempo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Na rádio passa geralmente 12:30. Na TV, em Itajaí, passa às 9h30. Na rádio é depois do programa Amigo. É. 12:00 em ponto. Nós temos aí em Joinville também. Agora que não tem horário político, vai voltar a ser meio-dia em ponto. Geralmente na rádio está ali meio-dia em ponto. Na TV está às 21h30. Em Joinville, passa em outro horário. Mas é meia hora. Mas só que nós temos nas redes sociais, fica lá nas redes sociais. Pastor, não tem condições de ver ao meio-dia. Eu não tenho condições de assistir às 9h. Mas está lá no canal no YouTube. A hora que você puder, não perca, mas tire meia hora. Perca meia hora. Tire meia hora para assistir. Pastor, eu não tenho YouTube. Está lá no YouTube, não precisa ter. Está lá. E está lá no Facebook. Está lá no Instagram. Para você tirar meia hora. Para quê? Para você aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui para estudarmos juntos, aprendemos juntos com você a essência da palavra de Deus. Estamos aqui, então, fizemos o programa, gravamos o programa. São 5 programas semanais. Vamos estudar a Bíblia versículo por versículo.
não tenho a pretensão de ser melhor que ninguém, não. Estou aqui para junto com você aprendemos a palavra de Deus. Então que você possa estudar conosco a palavra de Deus. Possa entender porque cristão que não conhece a palavra de Deus é presa fácil na mão de Satanás. Você torna presa fácil na mão de Satanás. Quando Jesus fala que eles são ovelhas sem pastor, orar ao Senhor que mande obreiros para a sua seara. A seara é grande, mas é poucos que têm compromisso com a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para extorquir ovelha, porque tem Verdade. que vem a ovelha, ela dá leite, ela dá lã e ela dá carne. Ela supria toda a necessidade. Mas tem gente que vai tirando a carne, arrancando aí, com a pele junto, arrancando tudo. Não estamos aqui para ser isso, querido. Queremos ter compromisso com a palavra de Deus, para ensinar você a essência da palavra de Deus. Mas isso muitas vezes não é atrativo. Vamos falar mais sobre isso amanhã, sexta-feira. Pastor Carleite, muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, eu quero estar aqui amanhã, sexta-feira, e queremos muito você com a gente, aqui na TVBE, na Rádio 106. Tamo junto. Esteja orando por nós. Eu vou levantar a minha mão direita, coloque a sua junto com a minha e oremos ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero ver os meus irmãos e amigos. Eu quero ouvir, meu Deus, a família católica testemunhando. Eu quero ouvir, meu Deus, os religiosos, os espíritas, os ateus, todos aqueles, meu Pai, que precisam do Senhor Jesus em suas vidas. Todos aqueles que valorizam a palavra de Deus, que agora, neste momento, o Senhor venha arrancar as doenças, venha curar as enfermidades, até aqueles, meu Deus, que se encontram desenganados pela medicina. Quando os médicos dizem não, o Senhor diz sim. E pelo poder do sangue do Cordeiro, eu profetizo cura, milagres, libertação para a família. Amém e amém, Senhor. Querido, muito obrigado. Permitindo Deus, eu estou amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais um programa A Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.